Ah, lá vem ela. Oiê! Olá! Oi! Oi! Olá! É pra gente ficar brava contigo. Finalmente! É pra gente ficar brava contigo aqui, amiga, porque a gente tá em terra e tá em mar. São sete a Eu bordo. tava Cadê o bordo? eu tava ouvindo você dizer, cadê a Ângela que não aparece? Eu aqui esperando você me aceitar. Não, Olha, não entrou um apareceu aqui ventinho pra mim. agora maravilhoso. Hum, Aqui tá Aí deu uma brisa boazinha refrescada. também. aqui tá uma brisa, a gente pegou um lugar bom aqui, né? Tá Bom, gostoso aí? como nós temos duas aqui do lado de cá hoje mareadas, né? Mas não foi tão ruim assim, né? A gente tá de pé no chão, literalmente, pra não acontecer nada e não precisar tomar nenhum remédio. Ó, Ai, 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 ai. Tá? A gente tá em terra firme. Porque pra não... Não, você tem que ver o salto da mulher aqui. Você tem que ver o salto da mulher do meu é lado. mesmo, todo É. cheio do amor. Não é. Não É um é Anabela. mas É um Anabela tamanho bom. 12. nada chique. É uma Anabela tamanho 12, só isso. Como que tá o som para vocês? Pra mim tá bom, pra ti, Silvia. Tá bom? Ótimo. Ah, E então aí, tá. tá bom pra ti Porque aí? hoje, não, para mim tá ótimo. É porque hoje eu tô sem fone e aí eu tô aqui dentro da cabine, mas eu queria mostrar para vocês o barco antes da gente começar a Ai, falar ai, coisa ai, ai, séria. olha Chique, que né? chique, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, deixa eu mostrar Ah, para esse aí é vocês. o teu cafofo dessa semana? É o meu cafofo dessa Que semana. tipo, hein, Ângela? Na verdade, ali está o capitão na hora de descanso dele. Eu ia Deixa ele fazer descansar. aqui fora, porque aqui está mais bonito, né? Mas o vento. Mas o vento ia dificultar um pouco a comunicação. Ó a cara do Ah. capitão. Aí, Rubem. Então, e eu queria começar a nossa live dizendo que esse barco aqui tem um significado muito especial para mim, porque há um ano eu terminei de escrever o Natasha nele. Olha. Então, por isso que eu quis mostrar o barco para vocês. Você Dito tá. isso, mostrado isso, podemos começar a falar para o assunto do dia. Peraí, você tá em Roda de Bará, né? Quase Barcelona, é isso, né? Quase Barcelona, isso é. A minha companheira aqui não quis pegar o ônibus para ir para ir, sabe? Então. Bom, a gente trouxe a Silvia aqui hoje para a gente trabalhar com um tema que eu estava contando para ela que a gente não entendia onde é que o ponto de interrogação ia entrar, né? Eu mandava para ti o ponto de interrogação e tu dizia, mas tá faltando o quê? Mas isso faz parte das nossas patetices, né? Daí também não precisa nem contar para todo mundo que a gente é pateta. E faz parte também das traduções literárias, né? Porque é a voz que o tradutor dá pro texto, olha, viu? Tá vendo? Mas isso é importante, né? Então, o título da nossa live hoje é bem sugestivo. A gente conversou com a Silvia, né? Em princípio seria só tradutores literários, artistas invisíveis, e a Silvia disse, não, vamos colocar um ponto de interrogação nisso. Gostei. A afirmação artistas invisíveis eu não gostei. Eu falei, então, vamos pôr um ponto de interrogação e a gente conversa sobre isso, né? Por que não necessariamente artistas invisíveis, né? E aí, Silvia, acho que tu pode contar um pouquinho, porque deve ter algumas pessoas nos assistindo aqui, ou que vão assistir o gravado depois, que não sabe qual é o papel do tradutor. Então, pode contar um pouquinho. Tá bom. Posso só interromper mais uma vez? Eu queria que a Silvia se apresentasse, porque a gente conhece ela muito bem, né? A gente gosta muito dela e conhece ela bem, né? Mas quem está nos assistindo não necessariamente conhece. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre ela. Eu sempre esqueço dessa parte, né? Porque... Conhece todo mundo.
quase não conhece ninguém, essa moça, né? Ai, meu Deus. Então, Quem é a Silvia? putz, isso é pegadinha, né? Acho que a Além gente de tá aí entrar no tradutora, assunto. além de tradutora, mãe de 2 filhas. Alguém que ama livros. Uma brasileira. Bom, dá pra ver pelo sotaque, né? Paulista. Não. Carioca. Ai, ai. Uma carioca. Ai, carioca, não tão da gema. Carioca fajuta, desculpa, porque você está mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. Não, acho que não. Então, pelo menos fora do Rio, sim. Fora do Rio tem algum tempo. Talvez meio a meio, vai. Mas é isso. Que ama. Eu acho que alguém que gosta muito de literatura desde pequena, de livros, né? Sempre ia para um. Às vezes estava todo mundo na piscina e onde iam me achar, eu estava com um livro num canto onde tivesse mais silencioso para ler. Sim. Eu sempre gostei bastante. Eu chegava perto do Natal, lá perto da minha casa, onde eu morava, sempre tinha uma feira do livro, normalmente era em novembro, na praça. Meu Deus, como eu gostava daquela feira do livro. Eu só ficava esperando chegar a feira do livro para poder me encher de livros. E era ótimo que era perto do Natal, então minha lista de Natal ia toda... Eu resolvia toda lá. Foi aqui que a gente falou de um país, que acho que é a Islândia, que eles têm como hábito o presente de Natal ser livros. Eu já ouvi falar disso também, agora eu não lembro qual que é. Não lembro qual é, mas eu sei que tem. Eu não sei se não foi Elizabeth que comentou isso. Né? Acho que foi, sim. Imagina só a gente fazer... A gente faz sempre no final do ano um amigo secreto de livros, né? Imagina a gente fazer, então, um troca-troca geralzão, assim, de presente de Natal, só livros, hein? Ia ser lindo. Eu ia amar. É bom. Então, Silvia, agora ela pode responder a minha pergunta? Pode, agora pode. Agora está liberado. O porquê da interrogação, é isso? Não, qual é o papel do tradutor, na verdade? Tá. O papel do tradutor é fazer a ponte, né, entre um texto, aqui a gente está falando de livros, né, então que a pessoa normalmente não conseguiria ler porque não tem domínio do idioma original, e aí o papel do tradutor é passar isso da melhor forma possível para o idioma de destino, respeitando a voz do autor, respeitando escolhas, entendendo escolhas que o autor possa ter feito, por exemplo, a pontuação, fora da caixinha, né? Que é uma coisa que a gente sempre conversa. E agora a gente vai interferir, isso aqui na hora que você passa para o idioma de destino está esquisito. Mas está esquisito no idioma original também. Não é convencional. Então tem que ficar esquisito na tradução também, né? Então tem várias questões. Então, ser tradutor, Silvia, não é só pegar lá e traduzir, só trocar palavra por palavra. Não, porque isso até a máquina faz hoje em dia, né? Mas principalmente na tradução literária tem muitas nuances, né? Que precisam ser respeitadas e passadas na hora de você passar para outro idioma. Eu trabalhei numa editora no Brasil que a gente fazia tudo que a gente fazia em 14 idiomas. Então, como eu era gerente de produção, eu contratava os tradutores, eu cuidava de toda essa parte, né? E eu sempre disse, e isso vai também ser uma pergunta para você, se eu errei ou se eu falei certo, eu sempre disse que o tradutor, ele não é só um tradutor,
ele é também um intérprete, porque ele acaba sendo, não vou dizer coautor, mas ele acaba dando uma versão... Pode dizer coautor. Posso, né? Ah, então tá, então não Sim, estou errada. Pode, porque nunca nenhuma tradução, uma tradução nunca vai ser igual a outra. Se você der o mesmo texto para 2 tradutores diferentes, as escolhas vão ser diferentes. Claro que muita coisa vai ser parecida, porque, né, claro que você tem que ser fiel ao que está ali no original, mas nunca vai ser igual, né? Vão ter interpretações diferentes, vai ter escolhas diferentes de estilísticas e de vocabulário, enfim. Então, sim. Agora, voltando para o assunto da interrogação, que eu quero pegar de volta esse assunto da interrogação, né, que a Patrícia tinha colocado. Artistas invisíveis era uma afirmação. Eu falei, não, bota uma interrogação. Artistas invisíveis, porque a ideia é justamente que o tradutor seja visto, sim. É dar voz ao tradutor, que antigamente eu estava falando isso para ela também, era muito isso, né? O tradutor não pode aparecer, não pode, o texto não pode ter cara de tradução, o texto, né? Você tem que parecer que foi escrito na língua original, e sim, tem mesmo. Mas esse lance do tradutor não poder aparecer, justamente porque cada tradutor vai trabalhar o texto de uma forma, né? Ele vai aparecer, sim. Tanto que hoje em dia tem quem está acostumado a ler tradução e está acostumado com determinados tradutores para determinados autores, que isso tem muito, né? A mesma pessoa vai traduzir vários livros do mesmo autor. Então, os leitores mais antenados, eles já sabem, isso aqui não foi fulano que traduziu, né? Que não tá, né? Já não tá o mesmo estilo. Então, muitas vezes até brigam para que seja a mesma pessoa, né? Justamente para poder de 15 em 15 minutos. Então, o tradutor dá a voz também, né? Ele tem esse papel importante, porque você vai pegar, por exemplo, um texto em russo, e você dá para 2 tradutores diferentes, cada um vai puxar mais brasa para o seu assado. Aí, pensando nisso, Silvia, o mesmo tradutor que traduz romance consegue também traduzir não ficção? Consegue. E livros técnicos? Consegue, mas tudo tem suas peculiaridades, né? Os diferentes tipos de tradução têm diferentes peculiaridades. Então, eu, por exemplo, a minha carreira toda foi traduzindo assuntos mais técnicos, né? E hoje eu estou entrando na área literária e eu estou estudando, porque são outras técnicas, é outro olhar que você tem que ter, é outro trabalho com o texto, né? São visões diferentes. Então, consegue, mas precisa treinar, precisa saber, precisa conhecer as características de cada tipo de tradução, né? Isso que você está aprendendo é um curso de escrita ou é de tradução? Me explique. Eu faço curso de escrita, eu faço curso de tradução, é tudo, né? Um pouco de tudo, né? E aí o curso de tradução ele pode ter um pouco de teoria para você pensar mesmo na hora que você está trabalhando aquele texto, o que o autor está trazendo aqui e como que eu tenho qual que é a abordagem que eu vou adotar nesse caso, né? E aí também difere, a tradução de clássico vai ser uma coisa, a tradução de um contemporâneo você já vai ter outro olhar. Então,
eu tenho feito muitos cursos justamente voltados para o específico, né? Aliás, quem tiver interessado, a editora Cabriolé tem uns cursos maravilhosos, umas oficinas maravilhosas que justamente eles focam, tipo, focou em clássico, focou em jovem adulto, focou em contemporâneo, focou em erótico, que também, aliás, vou contar um segredo aqui. É difícil pra caramba. Eu já fiz uma oficina de erótico, é um dos mais difíceis, porque você tem que ter uma criatividade assim que não repetem, mas você não pode ficar repetindo muito, você tem que mostrar a coisa de uma forma diferente. Então também poesia, também são técnicas completamente diferentes. Então você tem que estar sempre se atualizando, sempre se atualizando. E a gente ouve muito falar, né, em tradutor e tradutor-intérprete. Qual é a diferença? O tradutor, ele escrito, né? É a palavra escrita. Então, tanto faz se é técnico ou literário, é a palavra escrita. O intérprete é a palavra falada, né? Que aí também tem um mundo ali dentro, que o intérprete pode ser simultâneo, pode ser consecutivo, pode ser alguém que vai fazer um resumo daqui, enfim, tem várias técnicas também de interpretação. Bom, o nosso mundo aqui é mais literário, né? Então, então aí é o escrito, quando um tradutor faz seu trabalho com perfeição, dizem que ele desaparece. E aí a gente continua nesse assunto. Essa invisibilidade é um elogio ou uma injustiça? Boa pergunta. Ela gosta de botar a gente em saia justa, né? Eu acho que... É a tua opinião. Eu vou dizer que eu acho que é uma injustiça, porque o trabalho que dá não é brincadeira, não. E hoje em dia, tem movimentos para reconhecer o trabalho do tradutor, né? Que eu encho o saco de todo mundo, né? Eu pergunto quem traduziu. Inclusive volta tem lá e coloca o tradutor. Agora não ando incomodando muito, porque eu ando lendo muito livro português. Não, mas você tem colocado sempre. Mas é isso, porque se o tradutor não tivesse feito aquele trabalho, o livro não estava chegando àquelas pessoas daquela forma, né? Com isso a gente entra num outro assunto que eu acho importante, que é a questão de direito autoral, de créditos. Né? Então, hoje em dia, eu vejo que, assim como o tradutor, por exemplo, o fotógrafo se perdeu muito nessa social. Hoje em dia, todo mundo é fotógrafo e publica muita coisa com crédito. Então, dar nomes a quem fez é muito importante. Em qualquer área, né? Sim. Porque depois, né? Exato. Não, e a fotografia, se você acompanha de perto, né? Fotógrafos profissionais, o investimento que se faz em equipamento, o investimento que se faz em conhecimento, né? Então, de você entender luz, de você entender filtros, de você entender várias questões que vão transformar aquela... Não, uma coisa que a gente tira aqui no celular não é a mesma coisa que um fotógrafo fazer um trabalho com um equipamento caro, né? E que tem um desgaste grande, né? Com muito... E aí eu tô pensando assim, a gente tá pensando agora, falando de um outro tipo de tradutor, que é o tradutor da imagem, né? Que é uma arte, né? De sentimento, que também que se passam através da imagem, né? Você já traduziu algum livro infantil que tivesse muito ligado às imagens?
Não, acho que não. Porque o livro infantil tem muito Sim, a imagem é muito importante, né? E o livro infantil, às vezes, tem o ritmo, né? O ritmo do texto importa muito, né? E tem muito livro infantil que também tem, além de ter uma cadência, né? Aquele texto tem uma cadência, às vezes ele tem rima também, né? Então. O que é ritmo do texto? Explica aí pra gente. Vai. Olha a luz dessa mulher. Então, pois é. O ritmo do texto, às vezes é o som, tipo, a pessoa repete sons, aí tem uma frase que tem um monte de sussurros, ou vai ter as crianças que estão aprendendo a falar, repetição de sílaba, tem uma cadência, né? Não, é só para deixar claro que ritmo não é o ritmo da música. Sim. Na escrita, quando a gente está lendo, porque muitas vezes acontece com a gente pega um livro e é um livro de adultos, mas ele tem um ritmo. E às vezes a gente chega no final do capítulo e a gente diz assim, peraí, eu tenho que continuar, porque eu não consegui acabar, não fechou, né? E ele passou por uma música inteira ali, só que ele vai começar tudo de novo e a gente vai repetir, né? Aquela história de você começar, aí você dá o clímax, e aí volta, e aí vai, né? Mais ou menos isso. E nos livros infantis a gente vê muito isso, né? E muito rápido. Né? Porque eles têm que ser curtos, né? Pois é, eles são curtos, mas não quer dizer que sejam fáceis de traduzir, né? Porque você justamente tem que observar todas essas questões para você poder passar aquela mesma sensação na hora que a pessoa vai ler o texto traduzido, né? E a questão da rima, Silvia, como funciona? Eu as minhas curiosidades pessoais aqui. Então, às vezes, né? O que a tradução rima em português rima em inglês, né? Então, a tradução de poesia é uma coisa meio à parte, né? A pessoa, o tradutor, ele tem que ser um pouco poeta, ele tem que conhecer as técnicas de poesia a fundo e a poesia, eu acho que ela, falando como não especialista em tradução de poesia, que fique bem claro, mas a poesia, ela vai exigir uma flexibilidade maior no sentido de aceitar uma perda aqui que você vai recuperar ali com outra coisa, porque aquela rima não deu mesmo para fazer, por exemplo, então você vai botar em outro lugar, talvez. Ou para você manter. Aí você tem que fazer escolhas, né? Eu vou manter o significado ou eu vou manter a rima, né? O que eu vou fazer aqui? Porque às vezes não dá, né? Então, assim, o tradutor de poema, ele tem que ter técnicas e dons, assim, ó. Por exemplo, em português a gente tem saudade que rima com bondade. Saudade é uma palavra que não existe em outra língua. E aí a gente faz o quê, né? É isso que é mais ou menos... Aí fica 3.000 horas em cima daquilo ali para conseguir... Aí, primeiro que você tem que tomar uma decisão editorial, né? Junto com a editora, e às vezes com o autor, se for autor vivo e tiver contato, você tem que tomar. Agora, o que a gente vai preservar aqui, como que a gente vai levar isso para a tradução de uma forma que seja satisfatória, né, que faça jus ao trabalho do autor né? Então... tem que ter uma certa liberdade, né? Uma licença poética, vamos chamar assim, mal falado, mas acho que tem que ter isso, porque senão é complicado, né? E eu tô aqui pensando, Silvia, em algumas coisas que me surgiram. Primeiro, já teve para você alguma palavra intraduzível?
Assim, não, você lembra, já teve, mas não lembra a palavra. Lembrar, não vou lembrar de nada. Tem coisas que você tem que sair pela tangente, né? Porque para você, aí é de novo aquela decisão, o que eu preciso passar aqui? Então, por exemplo, numa tradução técnica, o mais importante é que aquilo seja compreendido. Então, você vai mudar, você pode mudar bastante o texto, né, a frase, para você passar aquilo que precisa ser passado, aquela informação, porque a tradução técnica, ela vai, né, a não ficção, ela vai ter informação, então é o mais importante ali. Claro que vai ter o estilo também, né? Inclusive, hoje em dia a gente fala em não ficção literária, então que mistura, né, a não ficção com o estilo literário. E aí você tem, digamos, um pouco mais de liberdade no sentido de poder colocar um texto mais com o teu estilo e fazer alterações. E já na tradução literária, você vai ter que pensar, tá, o que eu vou perder ou ganhar aqui, né, na hora de traduzir o intraduzível, né? Como que eu vou fazer isso? Então, às vezes uma frase vai levar uma hora até você, ou mais, até você decidir o que vai ali. E depois que você termina a tradução, tem a revisão, né? Até o limite do prazo do texto, né? Também, enfim. Eu vejo assim que essa discussão é uma discussão interessante, assim, para as pessoas entenderem um pouco, e não é jogar no chat, sabe? Não é só uma tradução. Eu, enquanto editora, eu recebo umas propostas que a Patrícia até sabe que ela acompanha bem, mas de tradução, de uso de imagem, de recursos para fazer o texto. E eu, por enquanto, eu estou resistindo. Até eu falei da imagem porque há pouco tempo a gente falou aqui. Opa! 7h30. A gente falou aqui de livro infantil, né? E há pouco tempo, a Patrícia sabe dessa história, tem uma autora de livro infantil que me procurou. Já tinha me procurado antes, eu já tinha indicado ilustradora para ela, alguns ilustradores para ela escolher dentro do gosto dela, né? O que ia casar melhor com o texto dela. E agora, há pouco tempo, um ano depois de a gente não ter falado mais sobre o livro, ela me procurou dizendo que ela não ia usar ilustração e ela ia usar imagens do chat. Imagens geradas pela inteligência artificial. Isso, imagens geradas. E o que mais me chocou é que essa pessoa é fotógrafa. E na hora, eu sou muito assim, sincerona, né? Eu olhei para ela e disse, interessante você, fotógrafo, me propor isso, porque eu imagino que a gente tinha seu trabalho através da inteligência artificial. E aí ela caiu em si, e ela desistiu, eu acho. Porque eu acho que as pessoas não param para pensar nisso, assim, né? É o mesmo que você, que é tradutora, jogar na internet um texto para acelerar o trabalho, digamos assim, né? Ou para você ter que pagar alguém para revisar o que você escreveu. Eu acho que a gente está vivendo numa época que direitos autorais, valoração do trabalho é uma coisa que a gente tem que falar muito. A tradução não é só a tradução. Um super trabalho, como você está falando aí para a gente, né? Enfim, eu quero erguer uma bandeira, sair em praça pública. Revoltada. E traduzir não é só ir ali fazer um curso de inglês para aprender a ler e escrever inglês, né? Como muita gente acha, eu vou conseguir
fazer traduções depois que eu pegar e sair e fizer um cursinho de inglês para me virar na vida, né? E não é assim. A gente brincava muito, né, desde o início da carreira, que o pessoal falava assim, eu tô precisando de uma tradução, eu mesmo faria, mas é que eu tô sem tempo, porque eu sei, Inglês. aí fala a língua lá, né, que tá querendo traduzir, mas eu não tenho tempo. Não, tá muito caro, eu vou mandar pro meu sobrinho que passou um mês na Disney, meu sobrinho traduz, né? E aí, quando a pessoa vai, e a pessoa acha que é fácil mesmo, e às vezes eu já tive gente que veio falar comigo e falar, meu Deus, eu achei que eu podia fazer, e meu Deus, que trabalho que isso dá. Eu falo, dá trabalho mesmo. Eu lembro por isso que tem profissionais da área, porque se fosse fácil, ia ter profissional para quê? Né? Não, eu lembro que na época da faculdade, eu tinha um amigo que era dentista, e ele, quando eu comecei a pós, e aí ele me disse, Patrícia, eu vou te mandar uns textos dos meus alunos para eles têm que fazer os trabalhos, então vou pedir para eles te procurarem para você traduzir, né? Porque eu tinha feito inglês, aquela coisa, eu disse, tudo bem, eu traduzo. Quando eu acabei o trabalho, eu disse para ele, nunca mais. Nunca mais. E ele, porque? Eu disse assim, não, porque hoje eu estou sabendo tudo de cáries de mamadeira, já aprendi tudo de cáries de mamadeira, não preciso mais ter filhos, porque eles vão passar por isso sem problema nenhum. Eu lembro que eu precisava ler e reler, dar o tom do texto, isso, aquilo, então... E fazer pesquisa. Fazer pesquisa, né? Porque tem a pesquisa terminológica, né? E a literatura, às vezes, ela tem umas questões que, assim, não é só o texto literário, né? Às vezes, você tem que pesquisar, sei lá, terminologia de navio, porque a história... Você tem que entender, né? A história se passa, né? Na história eles são da Marinha. Então você tem que ter a terminologia da Marinha. Eu tenho uma professora que traduziu recentemente um texto, uns livros para jovem adulto que girava em torno do beisebol. Então ela teve que aprender não, era hóquei, mentira. Teve que aprender toda a terminologia pesquisar toda a terminologia de hóquei para poder, né, colocar as coisas certas, né? Porque se depois o leitor entende de hóquei, se não tiver com a terminologia correta, ele vai dizer, nossa, mas que porcaria isso aqui, não é assim que se fala isso. Então você tem que saber como que se fala isso naquele jargão, né? Você tem que saber. Então, enfim. Eu vou fazer uma pergunta para a Silvia para deixar ela na saia justa, mas não vai deixar a saia justa comigo. Silvia, qual a importância do editor no papel da tradução? Do editor? O editor, você vai conversar, você vai conversar com ele às vezes, porque justamente quando você tem que fazer uma escolha editorial no sentido de a gente vai manter... Eu vou dar um exemplo, deixa eu interromper aqui, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está traduzindo clássicos. Eu vou dar um exemplo de um projeto que eu estou conhecendo de perto, que é o projeto Mosaico da editora Cabriolet, que eu fiz algumas traduções para eles, e é uma editora escola, e são clássicos. Então, às vezes passando mal aqui de calor. Às vezes Perdão. Às vezes hoje em dia tem muitas questões sensíveis, né? Então às vezes vai ter algum termo que fala que é ofensivo, que hoje é considerado extremamente ofensivo. E que não era. Na época era super normal. Então você vai ter que fazer uma escolha editorial ali. Em que nível você vai manter esse grau de ofensividade? Você vai manter na narração, você vai manter nos diálogos, você vai fazer uma nota explicando para os leitores contemporâneos que hoje já não aceitam mais esse tipo de coisa, o porquê daquela escolha, você vai suavizar, não vai.
né? Então tudo isso é uma escolha editorial. E o editor, ele conhece o público, né? Ele conhece o público, ele sabe o que precisa sair daí, ele sabe qual que é a proposta da editora, né? Que de uma para outra pode variar, inclusive tem clássicos que são traduzidos por diversas editoras diferentes, né? Em cada uma você vai ter uma linha, né? Aí tem uma editora que vai encher de nota de rodapé, porque acha que é importante para os leitores saberem o porquê daquelas decisões, né? Originalmente o que era, por que ficou dessa forma na tradução. Tem outras que não, nota de rodapé de jeito nenhum, porque atrapalha o fluxo de leitura. Tem outras que vão dizer, não, mantém o tom, né? Esses termos que hoje já não são mais aceitos, e nós vamos fazer uma nota explicando. Ou então, não, vamos suavizar aqui, vamos manter ali, enfim. Então, o editor é importante. Tá, o editor também ajuda a dar o tom da obra. Sim, tem que ter uma conversa com o editor e depois ele vai olhar o texto e vai dizer, não, peraí, isso aqui você precisa mudar porque não é assim que eu quero. Enfim, depois vai passar pelo preparador, né, que é uma primeira revisão mais cuidadosa, e o preparador vai fazer sugestões também. Aí o editor, é o papel do editor, aceitar ou não as emendas que o preparador vai sugerir. Enfim, E como é que são os prazos para as traduções? Nossa, normalmente os prazos são mais curtos do que seria o ideal. Todo o processo editorial é assim. Ângela, em falar nisso, ela botou o projeto lá em cima da tua mesa, daquele livro? Não, ainda não. Tô brincando, é só porque a gente tá falando de prazo. Olha, a Patrícia não perde uma. Não perde. Não, eu queria aproveitar, já que eu não perco uma, e contar que essa senhora aqui fez uma tradução para uma escritora brasileira mega importante. E aí eu queria perguntar, você fez a tradução para ela antes dela ficar famosa ou depois? O que é famosa? Famosa no mundo literário. Ficou conhecida, bem conhecida. Eu fiz um infantil uma vez, que foi publicado na revista da Biblioteca Nacional, era uma edição que ia para a Feira Infantil de Bolonha. Não vou dizer em começo de carreira, porque a carreira é uma escritora que escreve desde... Em começo de reconhecimento, talvez? Um maior reconhecimento? Antes escrevia mais infantis, né? E hoje está num mundo mais Nós adulto, vamos contar né? quem? Não, estou curiosa aqui. A gente pode contar? Pode, acho que pode. Mas hoje ela é traduzida para 300 mil idiomas por outros tradutores, né? O tradutor dela para o inglês é o Daniel Han, que é um tradutor premiadíssimo, né? Ele é inglês então, assim, ela tem gente topo de linha ali trabalhando com ela. Então. Fala. Incluindo a Silvia, né? Incluindo a Silvia. Eu ainda tenho um caminho longo pela frente nesse mundo literário, mas quem sabe um dia eu chego lá. Silvia, quando um livro emociona, quem é o culpado? É o autor, o tradutor ou é uma confluência de coisas que se encontraram e deu certo? O que você acha? Eu acho que é um acerto dos dois lados, né? Do autor que soube criar uma história envolvente, né? E do tradutor que soube passar aquilo de uma forma que vai tocar o leitor da obra traduzida da mesma forma, né? Que manteve, né, a voz do autor, sim, talvez? Sim. Eu
Eu acho que sim. E aí vem essa, de novo, no invisível interrogação, a questão que tem se falado muito hoje em dia do nome do tradutor na capa. Né? Porque o que acontece aqui? Eu vou até pegar. A maioria dos livros, hoje em dia ainda, o nome do tradutor vai vir aqui nos créditos. Nos créditos, né? Às vezes um pouco antes, às vezes não. Quer dizer, deixa eu ver aqui. Não. Esse aqui também. Esse aqui já foi legal, porque tem um resumo uma bio da autora, uma bio da tradutora, do tradutor. Eu agora não sei se é homem ou se é mulher, porque o nome não dá para. Mas, enfim. E aí tem. Cadê o que está na capa? Tem o nome do tradutor na capa. Esse que eu estou lendo aqui não é português, e o que ele tem na capa é o nome do ilustrador, que também é legal. Perdi o livro, mas sim, o nome do ilustrador normalmente vem na capa. Uhum. Isso é considerado uma coautoria, né? Tá aqui, nome do ilustrador. Hoje o que se pede e o movimento que se tem é o nome do tradutor na capa, né? Se você for olhar, por exemplo, o Europa Criativa, que tem apoio à circulação de obras traduzidas, uma das exigências nesse projeto é que o nome do tradutor venha na capa, e aí tem um documento que explica a motivação para isso, por que é importante valorizar o tradutor literário, né? Nesse caso são obras literárias, e por que o nome do tradutor deve vir na capa. Então, hoje em dia tem muitas editoras que já tomaram essa decisão editorial de colocar o nome do tradutor na capa. Até porque o tradutor não é um ghostwriter. Pois é. Né? E a gente discutiu muito a questão do ghostwriters com a Elizabeth, quando ela esteve aqui, né? Porque ela faz esse trabalho de ghostwriter. Então, acho que realmente precisa ser mais reconhecido. Então olha, esse o motivo pelos quais eu pedi interrogação. 7h45. Não é para ser invisível, né? É para as pessoas conhecerem esse trabalho, que é um trabalho significativo. Ter essa noção, né? Não. O leitor ter essa noção. Eu acho que até quem convive, né, com pessoas do meio literário, às vezes não tem essa noção. Não. Silvia, não tem nenhuma pergunta aí no chat? Aí não tem nenhuma pergunta aí, Ângela? Não. Hoje não. Talvez porque seja um tema que as pessoas não conhecem, não sabem nem o que perguntar. Porque... Exatamente. Acho que é... Eu vou ter que me despedir, porque o sol tá indo embora. Tá ficando escuro aqui pra mim. E aqui também já... É uma hora mais. Aqui é uma hora menos, mas também já tá bom. Acho que a Silvia... Já tá de bom tamanho. Eu tô com pena que eu não trouxe o livro que tinha o tradutor na capa. Engraçado, não sei o que aconteceu. Deve ter caído. Depois manda pra gente que a gente publica. Pois é. Então, Silvia, obrigada. Obrigada a vocês por terem vindo aqui. Obrigada por falar de um tema que é tão sensível e que a gente muitas vezes não conhece mesmo, né? As pessoas conhecem muito pouco, né? Então é importante, eu acho que é uma pena não ter mais gente aqui nessa live assistindo, né? Mas vai ficar gravada e aí o pessoal pode ir lá escutar o que a gente falou, o que você comentou, as curiosidades, né, que você conta, que a gente não conhece mesmo, né? E obrigada. Obrigada a vocês. E aí, eu queria, quem quiser saber mais, eu recomendo que procure. Tem alguns coletivos que fazem esse trabalho de visibilização do tradutor. Então, no Brasil tem o coletivo Quem Traduziu, aqui em Portugal tem o coletivo de tradutores literários.
que falam sobre isso, sobre tirar o tradutor das sombras e trazer ele para a luz e reconhecer esse trabalho importante que é feito pelo tradutor. É o trabalho do Hercule Poirot, aí, tirando os tradutores da sombra e descobrir aí quem é quem. E não esqueçam, quando forem fazer uma resenha, comentar sobre um livro, se for um livro traduzido, digam quem traduziu, coloquem Dá o crédito, né? Dá o crédito, né? Exato. Depois que a Patrícia publicar, que a gente publicar, você puder, comenta lá e coloca. Eu boto os arrobas. Isso. Sim, coloca coletivos pra gente divulgar também. Sim, ponho sim. É importante. É legal seguir o trabalho, porque estão fazendo um trabalho muito legal de divulgação mesmo, da importância desse profissional. Né? E talvez até a gente, na rede social, começar a falar mais sobre isso. Olha, vai fazer uma tradução, vai fazer uma resenha, vai falar... Fala aí do tradutor, né? A gente tem vários influencers aqui em Portugal que recebem os livros das editoras e só mostram a capa, vão lá, falam a editora e acabou, agradecem, isso, aquilo, mas não falam do tradutor, né? Então, talvez a gente possa fazer uma campanha aqui também na rede para isso massificar um pouco mais, né? Pelo menos, esse um serviço que a gente pode prestar, né, Ângela? É isso aí. Tudo para que todo mundo tenha a visibilidade. Né? Então é isso, amiga. Beijo. Muito obrigada. Por não poder te receber na minha casa dessa vez. Na próxima vai ser no Fona. Na próxima, sem vento, que aí é bom. Com vento. Tchau, amiga. Beijo. Beijos. E para o pessoal que está aí, vai ficar gravado aqui. A gente vai publicar daqui a pouquinho, tá? Tchau. Tchau.